Capítulo 4 de Juízes. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Haroset-Raguim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. E Baraque disse a ela: se você não for comigo, irei. Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Débora respondeu: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanaim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os soldados de Haroset-Raguim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Haroset-Raguim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: vem, entra na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobrir. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Entrando ele na tenda, viu ele ali caído Cícera, morto com a estaca atravessada nas tendas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. O que a gente consegue tirar de lição aqui? O que chama a atenção de vocês? Ela fez o que tinha que ser feito. Ela tomou a frente justamente para concretizar algo que Deus esperava do povo. E acho que deu, né, coragem, muita coragem, e ele acreditou e foi. Ela era uma profetisa. Já era uma mulher, né? Mas ela não era. De batalha. Ela era uma profetisa. Ela não era uma pessoa. Ela não era um rei. Ela não era. Da época de hoje. E
Aqui chega para ela e diz assim: se você não for, eu não vou. Que estranho. Tá, mas ela diz assim para ele: olha, Deus falou para você ir falar com Naftali e Zebulon, reunir os homens, ir até o lugar tal, 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 que você vai, Deus vai entregar nas suas mãos. E ele diz: mas se você não for, não vou. Então, eu vou. Você não vai Né? Você não vai receber a honra. Na verdade, quem vai receber a honra é uma mulher. Sim. Né? Mas a questão aí não é essa. Ele entregou a honra na mão do outro. Que nem Esaú. Exato, que nem Esaú com Jacó. Né? Mas Esaú com Jacó tinha uma situação que ele meio não acreditava. Né? Sim. Vamos supor, mas Eu pra que a primogenitura? Pra que eu não vou morrer de fome? Esse negócio é bobagem. Eu sou primogênito mesmo. É bobagem, né? E aí Deus então tira pra mim. Né? Aqui ele estava com o quê? Com medo. E não creu no Senhor. Isso, verdade. Ele não creu. Ele acreditou na força dela, vamos dizer assim. Sim. Ah, então, vou fazer um negócio, Tudo bem. Vamos preciso do profeta para vir ungir, preciso do profeta para falar se vai dar certo, mas Deus já falou. Sim, eu estou te falando, eu estou comunicando aqui, né? Para que você precisa do outro? Sim. Né? E assim, não, a confiança não estava em Deus, a confiança estava no homem. E assim, ele, né, Deus deu algo na tua mão, não pensa, não vai. Essa questão do preciso da confirmação do líder religioso. Aí Deus olha assim e fala assim: Eu sou o líder. sou eu que estou falando, amado. Não é, usei a boca mas sou eu que estou falando. Porque que precisa da pessoa. Ah, não, mas então a honra vai ser sua. Vou dar para ele. Pessoas se tornando dependentes do homem. Do homem. Quando na verdade aqui, né, a dependência deveria ser de Deus, mas Deus falou, vai e faz. Mas a fraqueza do homem, vamos dizer assim, em acreditar no que não vê, precisa ter a presença física, a oração dela é mais forte. A oração dele é que dá resultado. E Deus fala assim: você pode fazer também, camarada. Não são palavras bonitas, não são o enfeite, enfeitar o pavão. Como Deus. Fala com Deus, o coração limpo, então ele vai atender. É individual, é para cada um. Né? Nessa época aqui não era assim. Depois de Cristo, sim, virou assim. Né? Antes não, precisava do profeta, precisava do sacerdote para poder falar com Deus, e ele então dava as instruções. Mas deu as instruções, vai. E a confiança está sempre em algo, né? Ou em alguém. Ou no Egito, ou na Débora. Exato. Ou no rei. Então, são poucos, né? Levantados por Deus, vamos dizer assim, que realmente acreditam em Deus, né? E mesmo esses, mesmo esses tiveram momentos de dúvida, né? Abraão, todos eles, né? Isaac, Jacó, né? Moisés, todos eles tiveram momentos de dúvida. O que é do humano. Mas a diferença deles é que
reconheceram e voltaram. Sim. Não é por quê? Porque eram realmente dependentes de Deus. Então, isso aqui é muito bonito, né? Bom, aí eles vencem, na verdade, a guerra, né? E Débora então faz um cântico, né? Agradecendo e falando, né? Das maravilhas e da conquista. E aí esta terra descansa 40 anos. Né? Então eles derrotaram ali os cananeus, os fariseus, e aí então eles descansam, né? 40 anos. Tá tudo em paz. Daqui a pouco acontece alguma coisa de novo. E aí vem outro. Bem-aventurado, né? O líder que crê em Deus, porque o povo descansa. Porque existe ali uma verdadeira. Quando a gente se coloca nos pés de Deus, né? Você tem um líder que confia em Deus. Então, Aí, legal, o povo dá uma- isso, legal, traz isso para a vida. Nossa. Traz isso para a vida. Para o nosso âmbito mesmo, né? Se Isso você assim. tem um pai ou alguém dentro daquela casa que não tem um líder espiritual. Então, né? Quando esse líder se coloca em pé, a família descansa. Sim. Então, sempre tem que ter ali, né, a torre Sim. de liderança espiritual. Porque nem todos são iguais. Né? Sim. Então, quem é essa liderança espiritual na tua casa? Sim. É importantíssimo isso. Porque quando você batalha as batalhas, né, desse povo, que é o seu povo, Sim. a vitória é certa. Só que a batalha é dura. E eles vão, né? Assim como o povo de Israel vai falar. Né? É meio assim, né? Não confio, não dá. Né? E aí, às vezes, cometem coisas que falam, então, né? Agora temos que fazer o sacrifício para perdão dos pecados, porque, olha aí, assim, a Bíblia ela nos ensina realmente aquilo que a gente vive no dia a dia. É isso que precisa trazer para nós, né? O que isso serve para mim? E é isso. Bom, depois de 40 anos, então vem uma outra figura, né? Gideão. Já ouviram falar em Gideão, as batalhas de Gideão. E olha como começa, né? O capítulo 6 de Juízes, olha como começa. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames e gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quer dizer, é só quando a coisa aperta de vez é que lembra de Deus. Né? Isso acontece até hoje. Tá tudo bem.
Ai, não preciso mais falar com Deus, não preciso mais agradecer, tá tudo bem. Aí dá uma invertida. Ai, Deus, por que me abandonou? O Senhor não gosta de mim. O que está acontecendo? Então, é o povo aqui de novo. E aí assim diz o Senhor, né? Aí assim, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisreita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: e se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu a eles sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães, sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o seu pai: seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do teu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 de seus servos, fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Vamos dar uma parada aqui.